recebi afeto, me senti sozinho, me tornou seu filho, fez imenso morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandono todas as vezes que eu caí. Basta eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fiz imenso morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandono todas as vezes que eu caí. E basta eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, Jesus, só tenho você. Eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, Espírito Santo, só tenho você. Só faltava eu perceber. Uma salva de palmas. É lindo, Evaristo. Então, sem mais demora, estamos aqui, como bem nós sabemos, né? O tema em que nós vamos abordar é realmente o que é salvação. Porque muito de nós, enquanto vivemos no mundo, só ouvimos: olha, fulano de tal resgatou, salvou, alguém estava a se afogar, alguém salvou. Nós, como exemplos práticos, temos aqueles homens que salvam quem está a se afogar, temos bombeiros. Mas realmente, o que está detrás dessa palavra salvação? O que é salvação no original? O que é salvação no contexto bíblico? O que é salvação no que concerne ao mundo? Por isso, temos aqui dois homens na qual têm conhecimento acima da média. Eles têm conhecimento porque eles são amantes da verdade e são homens que escafolham a Bíblia, e nós vamos estar aqui para aprender com eles concernente ao tema que vai ser abordado. Por isso eu digo, caro ouvinte, você que está do outro lado, não perca por nada todas as palavras que saírem da boca desses dois homens de Deus, que vão estar aqui para falar para nós concernente à salvação. Então nós sabemos que o tema é a salvação. E outra coisa aqui que vai para o público também pode falar.
Se o público achar que uma resposta não foi bem satisfeita, pode manifestar a sua inquietação, mas de uma forma educada, a não faltar respeito, perguntar. Não tenha vergonha de fazer uma pergunta. Aquilo que não percebeu, pergunta para que possa perceber, porque a ideia é que saímos aqui edificado até ao nível do varão perfeito. Quem não pergunta é tolo e automaticamente é burro. Então, nesse momento, vamos pedir ao nosso pastor, que está do nosso lado esquerdo, para que nos leva em oração, em abertura da palavra e também em abertura do programa, porque queremos que esse programa vá indo até que seja o último dia nosso aqui nessa terra. Então vamos entregar o microfone ao pastor João, que está do meu lado esquerdo, para fazer a abertura com uma oração, a entregar esse programa na mão do Senhor e posteriormente vamos entrar no nosso grande tema, o que é a salvação. Pai, em nome de Jesus, na noite deste dia, nós queremos atributar a Ti toda a glória. Pai amado, este tema que nós estaremos abordando é para a honra e a glória do Teu santo nome. Pai, ser com todos os ouvintes, aqueles que estão nos ouvindo de perto e de longe, por meio das redes sociais, que o poder de Deus o alcance em nome de Jesus. Pai, nós entregamos, Pai da glória, este programa evangelístico na Tua mão. O Senhor, seu provedor deste programa, ser de Gênesis até onde este programa chegar, até quando Cristo vier, que a mensagem seja única, somente Jesus. Pai, nós entregamos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então assim já vamos aproveitar o momento e também aproveitar que já estamos aqui pronto para ouvir. Eu acredito que todos quantos estão aqui queriam ouvir realmente o que é a salvação. Então temos aqui o tema está posto na mesa, temos aqui dois homens peritos no conhecimento que concerne a salvação. Então vamos passar aqui ao nosso pastor que está do lado direito, para que ele mesmo vai fazer a sua apresentação e posteriormente o pastor tem no máximo 6 minutos para, quando ele tiver a leitorar, aí o minuto não conta. Quando ele acabar de leitorar o capítulo que ele vai aqui rezar para nós, aí não conta. Mas depois o pastor vai ter no mínimo 5 minutos a 10 minutos para podermos explicar concernente na base das escrituras o que é a salvação. Então temos aqui o nosso pastor que vai dar continuação. Boa noite. A paz do Senhor a todos. Chamo-me Joel Magão Bernardo, pastor consagrado, a 8 de outubro. Eu pertenço à comunidade pentecostista Medalhão, Centro José Amar Carreiro da Prosperidade. E também queria externizar a gratidão ao ministro de Deus, Miri, que muitos de vocês conhecem como Bocado. Ele é o Miri, um grande homem que tem sido um suporte grande para o ministério, amém? Então, com base no tema que está se abordar aqui, a salvação, no sentido, com base à teologia, o termo salvação no grego é soto, que quer dizer salvação, mas num sentido mais extensivo, na teologia, nós falamos de quê? De soteriologia, amém? A soteriologia é a doutrina da salvação. E, com base ao conhecimento, com base à ciência, a salvação, no latim, que é salvar. Salvar é que é tirar alguém de um perigo, amém? Alguém que se encontra num perigo e aparece alguém apto ou capacitado
Para quê? Para tirar aquela pessoa do perigo. Agora, com base à teologia, com base à doutrina bíblica, se nós abrimos no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Posso abrir? Sim. Abre. 12, 5, 12. Romanos 5, 12, por favor. Ok, o pastor me pediu para poder fazer a leitura. 5, 12. Epa, aí o povo, está acompanhando, não? Romanos 5, 12. Vamos leiturar aqui. 5, 12. Aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Ok. Amém? Se vocês entenderam o texto, não se fala de salvação sem primeiro se falar do pecado. Só existe a salvação por causa do pecado. E quando falamos do pecado, no grego, pecado é armatologia. É a doutrina do quê? Da salvação, amém? Então, não se fala da salvação sem primeiro se falar do pecado. Porque a salvação veio, porque por causa do pecado. E o pecado é o quê? É a desobediência do quê? Do mandamento de Deus. E se nós abrirmos o livro de Gênesis, por favor. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Três, 15. Porém, inimizade entre ti. 12. Diz assim, então disse o homem, a mulher que me deste, então disse o homem. O pastor disse que é 8, então vamos lá, por favor. Gênesis 3, sim. Gênesis 3, 8. Por favor, queridos acompanhantes, prestem a máxima atenção, porque depois vamos fazer pergunta para que o pastor venha dar uma resposta satisfatória. Então vamos ver agora Gênesis 3, 8. Assim diz a palavra do Senhor. Quando ouvires a voz do Senhor, quando ouvi a voz do Senhor, Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderão-se da presença do Senhor, Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Obrigado. Amém? Se vocês conseguiram entender o que o irmão acabou de ler, quando Deus cria o mundo e coloca o homem no jardim, Deus estabelece princípio no jardim, amém? Deus coloca princípios. Deus diz ao homem que de toda árvore que há no jardim, tu que comerás. Mas da árvore que está no meio do jardim, tu não comerás. Porque no dia em que você comer, que morrerás. Quer dizer que Deus colocou um princípio que no mesmo princípio estava a salvaguardar a vida do próprio homem. Mas quando o homem faz o quê?
ele quebra o princípio, aí houve o quê? A primeira queda, que é o quê? A transgressão, né? Porque quando o homem peca, automaticamente o mundo para de ser aquilo que era de acordo com o plano de Deus. O mundo se torna corrupto. O mundo O mundo perde forma. Então tudo para o homem ficou sem sentido por causa do pecado. Agora, se nós abrirmos de novo no Romanos, capítulo 5 de novo, versículo 18. Posso? Pois, assim como por uma só ofensa veio o juiz sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Amém? 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 Então, quando o homem peca, a condição do homem fica complicado. Por quê? Porque o homem perde a comunhão com Deus. O homem perde o elo, perde a ligação com Deus. O homem perdeu a sua essência, perdeu a natureza divina. O homem, quando perde a natureza divina, o homem perde o contato diretamente com Deus. Então, a partir do momento em que o homem perde a conexão com Deus, Deus elaborou um outro propósito que poderia unir novamente o homem com Deus. E este propósito é a pessoa de Jesus. É Jesus que une diretamente o pecador, o homem com Deus. Mas com uma condição, quando o homem que se arrepende do seu pecado. Por isso que o termo que é salvação, dentro desse termo você vai encontrar vários aspectos. Por quê? Porque não se fala da salvação sem o quê? Sem a regeneração. Não se fala da salvação sem o quê? A regeneração, sem o quê? Sem a justificação, sem o arrependimento e sem a santificação. Todos esses índices estão dentro da salvação. É impossível alguém ser salvo se não for regenerado. É impossível alguém ser salvo se não se arrepender dos seus pecados. Por isso que o termo arrependimento no grego é metanoia. Quer dizer que mudança de atitude, mudança de direção. Então, enquanto o homem não mudar a sua conduta, não mudar a sua natureza pecaminosa, será impossível o homem encontrar-se novamente com Deus. Porque só existe um mediador, que é Jesus. Ele que une o homem com quem? Com Deus. E se nós abrirmos no livro de 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 21, lá diz que, por favor, temos que mostrar textos para as pessoas conseguirem. Capítulo 5, 2 de Coríntios, capítulo 5. Segunda de Coríntios, capítulo 5, versículo 21. 5, versículo 21. Lendo não? Pois. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Cristo não conheceu o pecado, mas Deus
fez-lhe pecado por causa de quê? De mim e por causa de ti. Porque seria você a passar a humilhação que ele passou. Seria você a morrer como ele morreu. Mas o amor de Deus falou mais alto na nossa vida. Por isso que ele entregou a alguém. Para quê? Para reconciliar o mundo com ele. Agora, também lê só o que? O 18, versículo 18. O último versículo do agora. Ora, todos provem de Deus que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou, sim, né? De Deus, que nos reconciliou com quem? Quer dizer que o Cristo, sem Jesus, ninguém consegue se chegar até a Deus. Ele é um mediador. Sem Jesus não há salvação. Ok, então não, pode continuar. Tem mais alguma coisa? E no livro de Hebreus, lá diz que ele é o nosso sumo sacerdote. Sumo sacerdote, no tempo da lei havia sacerdote e sumo sacerdote. O sacerdote era aquele que entrava no templo dia após dia, meses após meses. Mas o sumo entrava uma vez por ano. Para quê? Para fazer a expiação do povo, dele mesmo como pecador, que diante de Deus. Mas o Cristo foi o sumo sacerdote. Ele era o sumo que, sim, certo, que não tinha pecado. Quer dizer que ele era o Cordeiro Imaculado. O trabalho que ele fez na cruz era diferente de quê? De um sacerdote que era humano como você e eu, também que era pecador. Por isso que a salvação nós ganhamos por causa de Jesus. Amém. E sem ele não há salvação. Amém. Até aqui a palavra do Senhor foi dada. Uma salva de palmas para a aclamação do pastor. Uma salva de palmas. Realmente são conhecimentos muito grandes. E realmente eu acho que o povo pode perceber. Então agora vamos dar também aqui ao nosso pastor para que também possa falar acerca da salvação. Eu quero que o povo que aqui se encontra preste a máxima atenção, porque depois vocês vão fazer pergunta, porque toda aula bem dada há sempre uma equitação. Uma aula bem dada há sempre uma equitação. Se não houver equitação, aquela aula então não foi bem dada. Então agora, sem mais demora, vamos passar também o bastão aqui ao nosso pastor, para que também se apresente e posteriormente vai falar também acerca da salvação. Realmente todos nós queremos saber o que é salvação. Porque todos nós queremos ser salvos. Quem não quer ir no céu? Quem não quer ir no céu? Uma coisa que eu vou falar agora para vocês, eu tenho uma certeza. Se agora o céu se abrir e falarem que só vai subir as pessoas, eu sei que a primeira sou eu. E a segunda quem vai ser? A segunda quem vai ser? Quem acha que vai subir diz amém. A segunda quem vai ser? A segunda pessoa quem vai subir? Amém. Então, meu pastor, coisa aqui. Boa noite a todos quantos me ouvem nesta noite. Estamos aqui para abordar acerca da salvação. É imprescindível nós tratarmos acerca deste tema, porque é um tema muito complexo. Estamos aqui não somente para explicar acerca da salvação, mas para que essa mesma salvação te alcance aonde quer que você se encontre. Amém. Amados em Cristo, a todos que estão em Cristo e aqueles que também não estão, a salvação, na verdade, ela encontra-se em dois sentidos. Existem dois tipos de salvação. A primeira salvação é a salvação comum, que é por conta de livramento de alguma coisa, de algum perigo. Quando nós falamos de salvação comum, estamos a falar
de salvação que acontece diariamente. Quando você é livre de um assalto, estamos dentro da salvação comum. Quando você é livre de um acidente, estamos dentro da salvação comum. E nós aqui estamos para tratar, na verdade, da salvação especial. A salvação especial é aquela salvação que provém por meio de Cristo Jesus. Esta é a salvação que Deus estabeleceu para todos os homens. E esta mesma salvação é suficiente para a humanidade e é eficiente para aqueles que na verdade creram. Por quê? Porque nem todos, na verdade, que Jesus Cristo morreu por eles, poderão alcançar a salvação, porque há um ponto aqui, né, que nós queremos abordar. Nós temos 10 atos da salvação. Um dos primeiros atos da salvação é amor, o segundo ato é expiação, o terceiro ato é a fé. Só vou tratar acerca desses 3 atos da salvação. Amor, por quê? Porque Deus amou o mundo, João 3,16, e deu seu Filho unigênito, a fim de todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que ele fala de tal maneira? Porque João não consegue mensurar o amor de Deus. O amor de Deus não há medida, não temos como mensurar. É um amor inexplicável, é um amor que é além do amor de uma mãe, é além do amor de um pai. O amor de Deus é um amor incondicional, é um amor sem limites. Ele não nos amou porque nós temos alguma coisa. Ele não nos amou porque nós temos faculdade de fazer alguma coisa. Mas Ele nos amou por causa do que Ele é, não por causa do que nós somos. Porque Deus é amor. Então, por Ele ser amor, o amor dele transbordou até a nós. Então esse é um dos principais atos da salvação. Não podemos falar da salvação sem falar do amor de Deus. É imprescindível nós tratarmos desse assunto. Amados, a salvação é um assunto que tem de se tratar não somente na igreja, mas também fora da igreja, porque Jesus, ele não morreu por causa de nenhuma denominação. Jesus não morreu por causa de nenhuma placa denominacional. Jesus Cristo, ele morreu pela humanidade, ele morreu por todos que estão nesta terra, independentemente da nação, independentemente da raça, independentemente da língua. A salvação é um assunto de interesse da humanidade, não é um assunto apenas da igreja. Infelizmente, alguns líderes religiosos estão a patronizar a salvação. A salvação não é simplesmente para aqueles que estão dentro da igreja. A salvação é para todos, porque o texto é claro em dizer que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho. Ele deu Filho pela humanidade. Ele não deu Filho por nenhuma denominação. O segundo ato da salvação é a fé, ou seja, a expiação. A Bíblia fala que não haverá perdão de nenhuma alma sem expiação, sem derramamento de sangue. Moisés tivera dito isso lá nas suas exposições. Por que não haverá? Por quê? Porque foi necessário alguém derramar o seu sangue para nos reconciliar com Deus, visto que Jesus Cristo, ele é o mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo está no meio, ele esteve no meio. Ele não estava do lado de Deus e não estava do lado dos homens. Ele veio como aio, ou seja, ele veio como uma ponte para nos reconciliar com Deus. Por isso é que Cristo Jesus não morreu na terra, ele morreu no meio. Ele estava no meio, tanto na cruz como no sentido bíblico, ele também morreu no meio. Ele morreu para nos ligar com Deus. O propósito de Jesus Cristo na terra é nos reconciliar com Deus. Para isso serve um mediador. Mediador
mediador serve para reconciliar, mediador serve para unificar as pessoas, mediador serve para unir as ambas partes. É isso que Cristo Jesus fez naquela cruz. Então é importante nós sabermos que Cristo Jesus, sendo Ele o Cordeiro de Deus, Ele serviu de expiação entre Deus e os homens. Por isso é que o tabernáculo, houve evidências no tabernáculo, o véu do templo se rasgou de cima para baixo. Quer dizer, a reconciliação vem de cima para baixo. É de Deus para os homens. Então não há necessidade de nós esforçar a salvação, porque a salvação é um dom de Deus. A salvação não é algo que você vai criar ou procriar dentro de você. Nada você fará para ser salvo. O que você precisa entender é que a salvação está em Cristo Jesus, porque o apóstolo Pedro em Atos 4, versículo 12 diz que em nenhum outro há salvação, nem debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos. A salvação está sincronizada na pessoa de Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Só em Cristo encontramos a salvação. Alguns homens até podem dizer que eles têm salvação, que eles podem facultar a salvação, mas a salvação que nós precisamos está em Cristo Jesus. A salvação especial está em Cristo Jesus. Os homens até podem trazer em ti uma salvação comum. Eles até podem te dar um fio de proteção. Os homens podem te dar dinheiro como proteção. Os homens podem trazer salvação comum, mas a salvação absoluta está em Cristo Jesus. A salvação especial está em Cristo Jesus. Você pode ter dinheiro, você pode ter guarda, você pode ter conhecimento científico, mas sem conhecimento absoluto você não será salvo. E esta mesma salvação está em Cristo Jesus. O que fazer para ser salvo? O que nós podemos fazer para alcançar a salvação? Vou falar do terceiro ato, depois vamos dar o porquê que nós podemos ser salvos, o porquê que Cristo morreu e para que nós temos que ser salvos. O terceiro ato da salvação chama-se fé. É importante nós sabermos que sem fé ninguém agradará a Deus. É necessário que todos creiam que Ele existe. A Bíblia fala: aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Então é importante que você que está aí do outro lado, onde quer que você se encontre, creias que realmente Jesus morreu e Ele ressuscitou. É preciso você crer nesta mensagem, porque se tu não creres que alguém morreu e ressuscitou por você, então a tua salvação é comum. É preciso que você creia nisso para que a tua salvação se torne específica, a tua salvação se torne especial. O Paulo disse que com o nosso coração crê, com a nossa boca confessamos. Quando você faz esse ato, crer no coração, confessar com a boca, quer dizer que você será salvo. A salvação consiste nisso, crer e confessar. É simplesmente crer e confessar. Não consiste em ser batizado. Não consiste em uma denominação. Não consiste em pousar em algumas águas por orientação de algum líder. Consiste simplesmente em você crer e confessar isso com a tua boca, escrituristicamente falando. Então é necessário nós termos este ponto. E o segundo ponto que eu queria lhes falar é acerca da palavra salvação. A palavra salvação provém do grego que significa sotério. Sotério significa resgate, remédio, livramento. Se vocês estudarem profundamente acerca deste tema, vocês vão entender que Jesus Cristo, Ele nos resgatou.
E algumas pessoas ali vão dizer como é que Cristo me resgatou, uma vez que ele morreu há 2000 anos atrás. Como é possível aquele sacrifício expiatório abrangir na minha vida? Eu quero lhe explicar por quê, biblicamente falando. A Bíblia Sagrada fala que quando Cristo morre, ele não morre por causa dos homens apenas que estavam naquele tempo. Jesus Cristo, ele morre pela humanidade. O sacrifício de Jesus é para os 3 tempos existentes, gramaticalmente falando. O sacrifício de Jesus é para o passado, é para o presente e é para o futuro. Por isso que quando Cristo morre, a Bíblia fala que ele desce até as profundezas da terra e ele prega a palavra, ele anuncia as boas novas. Quais são as almas que Cristo encontrara ali? Cristo encontrou aqueles homens que haviam morrido no tempo de Noé. Quer dizer que a salvação alcançou aqueles homens que haviam morrido no passado. E Cristo não só morreu para aqueles que haviam morrido no passado, mas também Cristo morreu para nós que estamos no presente, e Cristo morreu para aqueles que estão no futuro. Por isso é que a salvação é incondicional, ou seja, o sacrifício de Jesus é incondicional. Não há nada, não existe tempo que consegue condicionar o sacrifício de Jesus. Ele estabeleceu a salvação sobre todos, sobre todas as pessoas, independentemente do teu gênero, independentemente da tua denominação. A salvação não é só para os pastores, a salvação não é só para líderes religiosos, a salvação é para você que também está ali a beber, a salvação é para você que está ali a fumar, a salvação é para você que também está a se prostituir. Jesus Cristo morre pela humanidade, ele morre para todos, independentemente do estado que você se encontra. Agora vou te explicar por que Cristo Jesus morreu por ti. A Bíblia fala, conforme disse o pastor Joel, por causa de um homem o pecado entrou no mundo. Qual é este homem? Este homem chama-se Adão. Adão, quando peca, o pecado abrangiu a humanidade. Por quê? Eu vou te explicar. Se bem que você não esteve lá no Jardim do Éden, o famoso Jardim do Éden, mas eu quero lhe explicar que o mesmo pecado nos alcançou, nos afetou. Por quê? Porque Adão é a forma da humanidade. Quando Deus fez Adão, Deus fez uma única forma, independentemente da raça, independentemente da língua. Adão ainda é a única forma da humanidade. Jesus Cristo, para vir na terra, teve que se fazer na forma de Adão. Jesus Cristo, para manifestar o seu sacrifício, ele teve que se fazer na forma de Adão. Por exemplo, nós temos feito bolos e há mulheres que quando estão a fazer bolo, elas usam apenas uma única forma, mas elas fazem diferentes bolos. Elas podem fazer bolo de chocolate, podem fazer bolo de ananás e outros tipos de bolo, mas a forma é só uma. Por mais que o bolo seja diferente em forma de elementos, pode até ter elementos diferentes dos outros, mas a forma é única. Assim também é Deus em Adão. Quando Deus olha para Adão, ele olha em você, sabe por quê? Porque Adão é a única forma que Deus usou para nos criar. Adão é o patriarca da humanidade, ele é o pai de todos. Deus não fez outro além de Adão. Deus não fez outro que gerou Adão. Adão é pai de todos. Por isso que quando Adão peca, quando a forma ganha uma nova estrutura, todo bolo também vai ganhar a mesma estrutura da forma. Assim Adão, quando Adão peca, todos nós pecamos, independentemente da tua raça, independentemente da tua língua, todos nós pecamos, porque nós nascemos na forma de Adão, mas era necessário vir outro Adão para nos dar outra forma, para que nós fossemos feitos diferentes. E Jesus está dizendo a Nicodemos: quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. Está a dizer, quem nasce do Adão é Adão, e quem nasce de mim se torna um comigo. Paulo disse em 1 Coríntios 6:17,
o que se une com o Senhor, torna-se com Ele uma única pessoa, de modo que quando nós cremos na pessoa de Jesus, nos tornamos um com Ele, de modo que vamos ganhar uma nova forma, não mais naquela, porque a Bíblia fala, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, mulher, as coisas velhas já passaram, homem, dependentemente do pecado que você vai cometendo no passado, ou tens cometido durante a tua vida, quando você crê na pessoa de Jesus, você se torna uma nova pessoa. Se você pesquisar esta palavra gramaticalmente, uma nova, quando nós falamos de coisa nova, é algo que não existe, é algo que nunca existiu. Então, quando nos tornamos nova criatura, quer dizer que nascemos de novo, temos uma nova natureza, não mais aquela adâmica, mas uma natureza em Cristo Jesus. Então, este é um dos pontos que eu queria abordar. E Deus abençoe a todos quanto me ouviram. Amém, amém. Amém, 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 povo de Deus. Amém, povo de Deus. Amém. Olha, realmente foi um conhecimento muito bom. Mas me deu assim uma confusão na mente. Vou começar aqui com o pastor João. Pastor João, o pastor falou muito bem, falou acerca da salvação. Eu pude entender. Pastor, mas essa é a minha pergunta, e também creio que o público também tem a sua pergunta. A minha pergunta é esta: se Jesus é o nome da salvação, então diabo automaticamente é o nome da condenação. Porque fica assim baralhado, porque só o nome de Jesus é a salvação. Só o nome de Jesus é a salvação. E nome do diabo é o nome da condenação, segundo o meu análise. Agora eu queria que o pastor explicasse mais acerca disso. Se o nome de Jesus é a salvação, então o nome do diabo é o nome da condenação. Então, será que se eu chegar na minha casa, quando sair do culto, e eu clamar, Jesus, tu és a salvação e me salva, serei salvo? Olha, aquilo que o pastor João acabou de dizer, né? Resumindo aquilo que ele disse, é impossível alguém ser salvo se não lhe for dirigida a palavra. É impossível. Romanos 10, Romanos capítulo 10, versículo 11 ou 9, lá diz que se por acaso não se pregar a palavra, é impossível uma pessoa ser salva. Quer dizer, se não forem enviados, como é que a pessoa vai conseguir ter noção da palavra? Então é preciso que sejam enviados e é preciso que sejam incumbidos uma certa responsabilidade, que é levar a palavra. Então, sem palavra não há salvação. E com base naquilo que acabaste de falar agora, só o próprio nome de Jesus quer dizer o quê? Salvador. Cristo no grego quer dizer ungido. Quer dizer que Deus ungiu Jesus com o propósito de quê? De salvar a humanidade. Agora, o diabo não é o nome do diabo. Amém. O diabo não é o nome do diabo. Porque antes mesmo de lhe ser dado este nome, nós conhecemos que o nome dele é Lúcifer. Sim, conhecemos. Após do tal Lúcifer que ter pecado no céu, que mudou
automático, quer dizer que ganhou automaticamente que um outro que caráter. Quer dizer que com base o caráter que ele ganhou, que foi-lhe dado o nome que vai de acordo com o caráter. Quer dizer que o pecado transforma a pessoa em quê? É uma outra pessoa. Até Adão, quando pecou, mudou que automaticamente de quê? De característica. Mudou. Lúcifer quer dizer que anjo do quê? Da luz. Mas se você vê que o significado do diabo ou Satanás, que significa que enganador ou enganador, tem outro termo mentiroso e também tem outro termo, além de ladrão, tem outro termo que se você abre no livro de Apocalipse, no capítulo 20, de 20 em diante, lá usa um nome específico para isso. Quer dizer que a pessoa, ele é dado um nome com base no caráter que ele apresenta. Ok. Então até aqui pude compreender que o pastor disse que mediante a tua ação você recebe um nome. Então, se eu chegar em casa e clamar para Jesus, realmente serei salvo. Agora, a minha conduta enquanto eu andar começa a ter o caráter de Cristo. Não vais ganhar o caráter de Cristo por só simplesmente clamar Jesus. Porque até mesmo os que clamam Jesus no último dia não serão salvos. Isso não basta clamar Jesus, basta viver a essência de Jesus. Amém. Agora aqui, sem mais demora, também tenho uma pergunta para o pastor João. O pastor João falou muito bem, falou bonito, né? Com relação à salvação. O pastor João disse que o primeiro ato da salvação é amor. Amor é o primeiro ato. E também o pastor João disse que o segundo ato é fé. Realmente fé. Pessoal, tocando na palavra fé, porque eu acho que nem muitos estão aqui sabem a palavra fé. Eu queria que o pastor, em um minuto, explicasse mais um pouquinho a palavra fé, para que os nossos telespectadores possam compreender o que é a fé. A palavra fé é uma palavra muito básica. Ela tem dois sentidos. O primeiro sentido é espiritual. Por quê? Porque a fé, ela tem como salvífica e tem como operacional. Temos a fé salvífica, que é por meio de crermos na pessoa de Jesus Cristo. Todos crentes, independentemente da sua denominação, ao crerem na pessoa de Cristo Jesus, eles acarretam a fé salvífica. Mas existe outra fé que é a fé operacional, do qual Jesus disse: esses sinais seguirão aos que creem. 2 pontos. Quer dizer que ele crê nos sinais, não apenas no nome dele. Há pessoas que creem em Jesus e não creem nos sinais que Jesus tivera feito. Então aqui vem a divisão, a ramificação desta palavra fé. Então a diferença, e indo mais além, a palavra fé, biblicamente falando, é prova das coisas que não se viram, ou seja, é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se vê. Quer dizer que a fé não é algo que você vê, a fé vem por meio da palavra de Deus. A única coisa que gera fé nos homens é a palavra. Não tem outro meio pelo qual nós devamos ter fé, senão a palavra de Deus. A Bíblia fala, a fé vem por ouvir pela palavra de Deus. Quer dizer que sem a palavra não haverá fé. Por mais que você estude a ciência, por mais que você seja um excelente cientista,
sem a palavra de Deus você não terá fé. Você pode ter a habilidade de fazer tantas coisas, mas em verdade eu digo que essas coisas você não faz pela fé, mas pela capacidade humana, porque Deus introjetou aos homens uma certa inteligência. Então, os homens têm capacidade de criar satélite, têm capacidade de fazer computador e outras coisas mais, mas o homem não tem a capacidade de operar nos sinais que Jesus operou segundo os seus conhecimentos humanos, porque a fé é o único meio pelo qual nós vamos operar no sobrenatural. Eu penso que aqui, né, tenha explicado um pouco acerca da fé. Amém, amém, amém. Eu acho que o povo pode compreender o que é fé. Agora, a oportunidade é dada para aquele que está ouvindo atentamente a palavra. Eu tenho alguma dúvida, e também não sou dúvida, né? Aquele que também entendeu a abordagem dos pastores e que também quer mais dar aquela pimentada, quer aumentar alguma coisa, irmão, é livre, o irmão vai colocar a mão no ar e logo vai seguir o irmão que vai dar o microfone para que o irmão possa falar. Não tenha vergonha, eu estou aqui para partilhar a palavra, estamos aqui para aprender. Como disse no princípio, todos quando estamos aqui, ninguém é maior do que ninguém, todos estamos sentados aqui porque queremos aprender acerca do nosso Salvador. Então, o irmão que está ali, que quer fazer uma pergunta, pode colocar a mão no ar para que possamos entregar o microfone. Eu não estou trabalhando nada. Boa noite. Eu tenho uma pergunta para o pastor. A minha pergunta é se é possível uma pessoa que nunca pisou a igreja, mas fica sempre em casa, ler a Bíblia e crer na palavra de Deus e ganhar a salvação. É possível, sim, alguém, mesmo não frequentar igreja alguma, ter fé. Por quê? Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não é só pregada dentro da igreja. Há muitos meios, nós temos as redes sociais, por meio das redes sociais, a nossa querida pode ouvir a palavra de Deus e crer nela, né? Há muitos pregadores ali, pregam a palavra nas ruas, nas rádios, nas cadeias televisivas. E por meio desses meios você pode crer, não é simplesmente na igreja. A fé não está padronizada nas quatro paredes. A fé está padronizada na palavra de Deus. Independentemente do lugar, ainda na tua casa você pode crer. Podes crer, é possível isso. Obrigado. Mais alguém tem uma pergunta aí? Tem uma pergunta? Aqui o nosso irmão. Boa noite. O pastor utilizou relativamente a expiação e eu acredito que alguns de nós não poderão compreender exatamente o que é expiação. Desculpa. Então eu queria que o pastor João utilizasse, né, um pouco sobre expiação para que todos nós pudéssemos compreender o que é realmente expiação. Obrigado. Expiação, na verdade, em palavras miúdas, significa reparação. Jesus Cristo ele fez uma reparação. A expiação é o ato redentor. É quando alguém, né, ele consegue justificar um culpado. Ele está intrinsecamente ligado à palavra justificação. Reparação quer dizer que Jesus Cristo ali, ele nos limpa, ele nos purifica das nossas culpas. Então é praticamente expiação, reparação. Mesmo no original você vai encontrar reparação, o significado desta palavra expiação. Jesus Cristo nos reparou quando na verdade Adão havia nos destruído com o seu pecado. Amém? Obrigado. Amém. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Amém. Boa noite. Eu tenho uma pergunta aos dois pastores. A primeira pergunta é o seguinte: segundo a criação da humanidade, Deus criou o mundo em 6 dias, certo, pastor? Deus criou o mundo em 6 dias.
Então, como Deus criou o mundo em 6 dias, como Deus criou o mundo em 6 dias, Deus sabia que, como colocou Adão e Eva no jardim, Deus disse o seguinte: se você comer na árvore do conhecimento do bem e do... Aí tem uma árvore, se você comer entre essas árvores, certamente morrerás. Agora a minha pergunta vai ao pastor. Se Deus sabe que Adão, se um dia comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, morrerá, por que Deus colocou aí a árvore? Obrigado. A questão da árvore, né, do conhecimento do bem e do mal, segundo alguns estudos teológicos, né, alguns teólogos dizem que aquela árvore Deus não colocou propositadamente para a morte de Adão. Deus não colocou ali a árvore, porque se Deus colocasse a árvore com propósito de matar o homem, então estamos a dizer que Deus é o culpado de tudo que está acontecendo na humanidade. Mas aquela árvore, na verdade, estava no jardim. Deus não colocou com esse propósito, porque Deus, ele queria saber até que ponto Adão é fiel. Deus só queria saber até que ponto Adão é fiel. Por isso que ele colocou aquela árvore. É para uma provação, não era uma árvore, na verdade, para mortificação do homem, porque Deus no princípio já havia lhe proibido. Ele disse: se tu comeres desta árvore, morrerás. Então Deus avisou Adão que ele não poderia tocar, tal como ele tem avisado alguns homens por meio do Evangelho. Quem não crê morrerá, mas há pessoas que preferem ficar na incredulidade, mesmo Deus trazendo esse alerta para todos nós. Então é um alerta que Deus trouxe para que o homem soubesse, né, obedecer a Deus. Eu ainda penso que o propósito de Deus ali era, na verdade, aprovar o homem, saber até que ponto o homem é fiel. Eu não sei se tem esclarecido ali, o meu amado. Deus não colocou a árvore para o homem morrer, mas Deus queria saber até que ponto o homem é obediente a ele. Certo? Amém, amém. Aí, ok, você vai aumentar mais alguma coisa? Amém? Desculpa, qual é o nome do amado? Qual é a questão? Domingos. Vamos supor. Estou a dar um supor. Por exemplo, né? Fernando Domingos. O teu pai, desculpa, mas o teu pai te obriga você a pôr o tênis que ele quer. Você põe o tênis que você quer. E por quê? Porque você tem que a tua liberdade de escolha. Percebes? Resumindo a tua questão, a pergunta é essa, curta e objetiva. Não sei se me fez compreender o que é para mim. Entendeste? Entendeu? Eu também não entendi. Entendeu, né? Tá bom, acho que também o nosso profeta aqui falar alguma coisa. Irmão Domingos, a ser bem simples, né? Deus é tão sábio, tão bom, tão perfeito, que nos deu liberdade de escolha. Tá vendo? E se porventura eu te dizer para tu não fizeres alguma coisa que tu fizeres, a culpa não é minha, é tua que decidiu me desobedecer. Se você pegar a Bíblia, você vê que Deus faz uma prova com Abraão, né? Supostamente seu único filho, e Deus manda matar o seu único filho, né? E você vê que eventualmente Abraão vai andar, chega até ao lugar de sacrifício, e quando ele tenta matar o seu único, supostamente, né, o único filho, porque existia Ismael, né, Deus manda parar, né, porque Deus sabia que Abraão era fiel a ele, sem filho, e é fiel a ele com filho.
né? Então, uma das coisas que Deus tende a fazer em nós é provação da nossa fé. Até que ponto a gente crê na pessoa dele. Então, Deus, né, coloca a árvore e vai dizer: de todo o fruto comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, se não vier comer, certamente morrereis. É que nem os nossos pais. Se a minha mãe me der um dinheiro e pedir para me guardar, né, ela vai dizer: ó, este dinheiro é para fazer a compra da cesta básica de casa. E se eu resolver gastar o mesmo dinheiro, o culpado não é a minha mãe que me deu, é sou eu, como filho, que desobedeci a ordem da minha mãe. Então Deus não coloca aquela árvore sabendo já, quer dizer, sabendo, Deus sabia, né? Mas Deus queria ver até que ponto Adão seria fiel ao não de Deus, porque o não de Deus também é uma orientação e é uma forma que nós temos de obedecer. Querendo ou não, não de Deus é resposta, sim de Deus é resposta. Então, por isso que, muito obrigado. Epá, eu vou pedir uma salva de palmas. Irmãos, quem tem mais uma pergunta, porque aqui estamos vindo para conversar. A ideia é conversarmos, quem tem uma dúvida, que seja bem esclarecido, porque a ideia é que saímos aqui com uma mente clara, que se voltarmos amanhã ou depois da manhã, pelo menos já temos alguma coisa dentro de nós e vamos ter uma conversa mais adulta. Então, irmão, não se esconda, você que tem dúvida, pergunta mesmo, pergunta, a irmã já que tem a perguntar. Eu quero perguntar sobre a explicar para irmã que quando alguém adquire a salvação, pode se perder. Amém? De acordo com a pergunta da nossa irmã aqui, a salvação, sim, pode se perder. Pode se perder. Por quê? Porque em Mateus capítulo 22 a 23, ou capítulo 22 ao 23, lá diz a palavra que aqueles que perseverarem até ao fim serão salvos. Então, a salvação é específica para aqueles que perseveram até a vinda de Cristo. Você pode se converter, tudo bem. Mas agora, a maior pergunta é: será que até quando Cristo vir, a tua fé ainda estará ativa na palavra de Deus? Sim, é possível perder a salvação. Resumindo, acho que o pastor vai pensar Vamos ouvir o pastor também aqui. A nossa irmã está esclarecida. Amados, é imprescindível sabermos que a salvação é um dom. A salvação é um dom, é uma graça. Paulo disse que não é pelas vossas obras, é por aquilo que Cristo fez. Então, quando Cristo, Ele nos resgatou, né, Ele introjetou em nós a salvação, que é esse dom, que nós não recebemos por alguma coisa, mas quando você crê na pessoa de Cristo Jesus, né, como teu único e suficiente Salvador, há orientações da parte de Deus. Você precisa falar como Cristo, você precisa andar como Cristo. É só olhar para Jesus como um espelho e logo você terá a direção certa. Por que algumas pessoas se perdem no caminho? Jesus Cristo falou em Mateus 16, versículo também 16, que aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. Quer dizer, aquele que permanecer fiel, quer dizer que nem todos serão fiel até o fim. A salvação é condicional para aqueles que ainda não entenderam genuinamente a salvação. O que faz muita gente se desequilibrarem no caminho é que eles ainda não têm um entendimento autêntico do Evangelho. Porque quando você crê genuinamente, não tem como você se perder. Se você entender os códigos da estrada, não tem como você fazer acidente,
Não tem como você ter problema com o trânsito, porque você passou numa escola. Amém? Então, se você recebe a salvação e tens a orientação, não tem como se perder. Então, é nesse sentido que eu queria abordar. Então, tudo compreender também que a salvação se perde, então devemos preservar a salvação. Queridos irmãos, amados em Cristo, quem tem mais uma pergunta, ainda tem mais 2 minutos aqui para que possa perguntar. Ok. Da irmã. Nome da irmã? Celestino, toma. Dá na irmã. Na irmã que perguntou como é. Qual é o seu nome? O nome? Valder. A irmã Valder. O pastor vai responder a segunda pergunta que fizesse ao pastor João. Ele tem mais aqui 50 deputados, segundo a questão que me testa. Eu acho que isso é relativo, né? Vamos sobre o livro de Atos 8. Atos 18. Vamos só criar Atos 8. Começa no 3. Alguém encontrou João? Pode ler. Nunca foi no Livro de Atos, capítulo 8, versículo 3. Diz a palavra: Saulo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo a casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los à cerca. Só aqui? Capítulo 8, versículo 26. Livro de Atos. Então, um anjo do Senhor falou a Filipe. Ele ordenou: apronta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto, que desce de Jerusalém a Gaza. Ao que ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, alto oficial, administrador de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, retornando para casa sentado em sua carruagem, ia lendo o livro de profeta Isaías. E aconteceu que o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: compreendes o que estás lendo? Ao que ele replicou: como poderia compreender? E
a não ser que alguém me explique. E pediu a Felipe que pudesse sucedesse e se sentasse ao lado. Obrigado.